Olá, internautas aqui da TV 61, estamos começando aqui mais uma entrevista e hoje eu tenho a grata satisfação de receber o escritor Roberto Muniz Dias, que está lançando o seu 12º livro de ficção. Depois ele vai falar sobre isso, que tem uma vasta obra. Ele é dramaturgo também, ele é professor universitário e ele vai falar um pouco sobre o seu trabalho. E nós vamos falar especificamente hoje do livro mais recente, a sua produção mais recente, que é Todos Somos Bolhas. Vai ser lançado agora dia 11, no Um Biscoito, em Águas Claras. Depois ele vai falar também mais sobre isso, sobre o lançamento. Como vai você, Roberto? Tudo bem? Oi, João Negão, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer meu estar aqui falando com um jornalista de tanto gabarito quanto o seu. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente está realmente no processo agora de lançamento do livro, né? Ele já tem uma historiazinha independente, mas aí agora está sob o auspício da editora Nua, e eu estou muito feliz com essa parceria. Como você estava falando, o lançamento vai ser agora dia 11, né? Por isso nós estamos fazendo essa entrevista aqui também, por isso, para lançar o livro, que vai ser lá no Um Biscoito, um café muito charmoso que fica lá em Águas Claras, aqui em Águas Claras. Eu estou em Brasília, né? Em Águas Claras. Vai ser a partir das 18 horas, lá no Um Biscoito. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre você, Roberto. Você é piauense, né, de Teresina. Sou piauiense, E, né? e Tenho aí formação, iniciei meus você, estudos lá, uhum. Fala, por e favor, né? é sempre meio estranho falar de si, né? Mas essa formação, o que eu quero dizer é que a formação acadêmica, ela coincidiu com o início desse profissionalismo como escritor. Então, as letras, né, o curso de letras português e inglês me levou para essa, eu acho que ele mediou, né, essa vontade de escrever e aí surgiu o escritor profissional tem mais de 12 anos isso aí, mais de 12 anos, né? E eu comecei na ficção. Depois de muito tempo, me apaixonei pela dramaturgia. Então, hoje, depois de ter montado uma peça, a saudosa Bárbara Eliodoro falava que o dramaturgo só existe quando a peça é montada. Então, isso aconteceu há um tempo atrás, em São Paulo. Então, hoje, eu sou dramaturgo e escritor. Sou professor também, já fui professor universitário, hoje eu sou professor pela Secretaria de Educação aqui do DF. Muito bom. Você tem 12 livros publicados, só para a gente entender um pouco. São 12 livros de ficção, mas você também tem outras produções, né? Eu não é uma pedantia, né, pedantismo em falar sobre isso, né, mas eu já perdi até a conta, porque existem os livros físicos, né, eu produzi também muito texto de teatro que eu jogava na Amazon, né, e então são mais de 12 livros mesmo, entre ficção, né, um de pesquisa, né, eu também sou pesquisador, sou doutorando pela UFP, que é pela Universidade Federal do Piauí, e eu tenho esse livro também de pesquisa, né, que acho que você chegou até, a gente estava nos bastidores falando sobre o príncipe mocinho ou o gay, desculpa, o príncipe mocinho ou o herói podem ser gays, que é um estudo que eu fiz em relação à literatura infantil LGBT, né. Então, por muito tempo eu fui considerado escritor LGBT, né. Também já tive uma editora LGBT, meu mestrado foi na área também de escrituras LGBT, então por muito tempo eu tenho escrito com protagonistas LGBT, né? LGB, mas na verdade com o G, né? Depois eu enveredei por conta mesmo dessa própria alusão ao meu trabalho, o LGBT, eu comecei a escrever sobre outros personagens com outras orientações e outras performatividades de gênero. Então, nesse livro novo, né? Vou mostrar aqui a capinha, ele está aqui atrás também, né? Todos somos bolhas. Ele vai tematizar aí, a protagonista aqui vai ser uma pessoa intersexo. Interessante isso, né? Essa temática LGBT, ela não tem muita produção, né?
assim, são muito esparsas, né? Acho que dentro de vários autores você tem sempre a temática que chega, mas ela não tem. Mas é interessante que eu queria que agora você falasse mais do Todos Somos Bolis, né? Uhum. Aqui nos bastidores a gente estava até falando sobre isso, né? Você usa aí o bolis, né? Que poderia ser bolhas, né? Ou poderia ser todes, né? Mas, na verdade, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque me despertou um certo interesse e creio que talvez o público possa se interessar também por esse título. Mas você trata muito aí a questão do controle dos corpos nessa sua produção, né? Muito a ver com o momento que a gente vive no nosso país, no mundo em geral, mas sobretudo no nosso país, aí, uma situação, inclusive política, que interfere nisso, né? E o controle dos corpos, ele faz parte dessa investida política do momento, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Roberto. Nossa, cada entrevista, né, vão vindo ideias, né, vão vindo leituras, e tanto leituras textuais quanto leituras da própria conjuntura. Você falando sobre isso, o controle dos corpos, eu falo de uma forma um tanto quanto não romantizada, né, mas de fato existe, né, atualmente o controle dos corpos no sentido de ainda haver o rechaço sobre as diferenças, né. O tanto de ações que nós vemos, né, pelo governo, o desgoverno, né, vamos dizer assim, em relação ao desmantelamento de políticas públicas, isso de alguma forma afeta esses corpos não hegemônicos, né? Então, deixa eu voltar para a gente não ficar muito, né? O livro não é sobre nenhuma teoria, né? Nesse sentido, nenhuma ideologia de gênero, não tem a ver com isso, né? Da forma pejorativa que é tratada, mas é sobre uma ficção que protagoniza uma personagem intersexual ou intersexo, não é? Ela faz uma viagem interna e externa em relação a descobrir o seu devir. O que é o devir? É qual é o destino do corpo dessa pessoa. E por isso que, de forma provocativa, todos somos bolhas, poderia ter sido como a gente estava conversando, poderia ser todes, né? Somos bolhas. Mas eu achei interessante colocar o bolhas para trazer um certo mistério, né? Porque seria muito mais claro se eu colocasse o todos aí, né, o pronome demonstrativo todes, com essa alteração que é uma demanda do movimento social dessas pessoas não binárias. Então, a minha personagem, a Tony, ela enfrenta, né, o arco dramático dela é essa tentativa de saber que corpo ela deve ter, né? Por que que ela precisa ter certo tipo de performance? E aí eu vou trabalhando essas questões. É uma distopia que avança no ano de 2000, que está no ano de 2070, em que há uma liberdade em relação aos direitos sexuais. Mas aí eu tenho ontem eu tive numa live com o professor doutor Daniel Manzoni, e a gente estava falando justamente sobre isso, né? Sobre como há uma ditadura desse corpo, né? E ela foi elevada a um grau tão grande lá nesse período em que a sexualidade era, quer dizer, o sexo poderia ser, a genitália poderia ser comprada num shopping center. A apropriação do capital, do capitalismo foi tamanha que aí eles começaram a comercializar. Então nós temos uma realidade distópica, né, futurista, em que esses corpos podem transitar de forma ao bel prazer. Mas aí, em que pese a gente pensar que em 2070 isso seja uma possibilidade, né? Nós ainda temos os entraves de algumas cidades em que ainda existe um controle dos corpos, nesse sentido. Por isso que o Todos Somos Bolhas é quase uma road trip do Kerouac, né? E é quase um romance de formação se não fosse uma novela. A personagem começa de uma forma e termina de outra. Né? E ela literalmente faz uma viagem, um percurso para fora de si, para dentro de si. Nesse caminho ela vai encontrando as dificuldades, né? Os rechaços que existem, e ela vai se questionando sempre se é esse o corpo que ela quer, se é isso que ela quer. Se nós estamos aqui também trabalhando, né, em Todos Somos Bolhas, de uma ciborguia também, né? Qual é esse controle dos corpos que existe nessa realidade? É que você pode, a seu bel prazer, comprar você pode literalmente transformar todo o seu corpo, como é possível hoje.
com as próteses, né? E nessa distopia de Todos Somos Bolhas, nós temos essa possibilidade de trocar todos os órgãos e os membros. E aí tem também uma composição fálica, né? O sexo também é um sexo biônico, em que também as performances são feitas com esses corpos biônicos, né? Ciborgues. É mais ou menos isso. A história de Todos Somos Bolhas é esse percurso interno e externo em relação a esse corpo, a essa sexualidade. E aí eu acho que eu antecipei a pergunta. Bolhas, né? Bolhas é uma comunidade que existe dentro do livro, né, da narrativa, em que as pessoas possuem a política que coordena essa população, né, essa comunidade, é uma política de afinidade, não de identidade. Então as pessoas se aproximam porque elas são transgêneres, né? Elas são trans, elas são travestis, elas têm uma orientação sexual diferenciada e também têm uma performatividade de gênero diferenciada. Então, quando Toni chega nessa comunidade, ela vê um princípio de uma possibilidade socialista, porque todo mundo compartilha, né, os bens, a produção que vem da terra. Então, tem também uma discussão sobre isso, né? No futuro, poderíamos ter uma possibilidade de achar uma alternativa para o capitalismo que está destruindo o mundo? Também tem uma questão, né, dentro do livro. Muito bem, Roberto. E você está mencionando aí todos esses pontos e eu estou aqui viajando, querendo devorar o seu livro, né? Espero adquirir o mais rápido possível para devorá-lo, mas também pensando, né? Imaginando, né? Quando você fala de sociedade, de escolhas, né? Você transporta um pouco para o ambiente onde você está, mesmo que seja uma questão futurista, né? E para além dessa questão aí do fálico, né? E não dá para lembrar aí das próteses penianas recentes, né? Mas para além da questão do fálico, as mudanças nos corpos que as pessoas estão fazendo diariamente, né? Eles querem uma boca de Angelina Jolie, eles querem um filtro enfim, né? A gente está acompanhando essa coisa frenética que está existindo. Mas me chamou a atenção, muita atenção, quando se fala que é que essa comunidade ela se organiza pela identidade, não pela afinidade, não pela identidade. Não, exatamente, né? Pela afinidade e não pela identidade. E as pessoas estão buscando muito isso também, não dá para deixar de fazer esse paralelo. Eu queria que você fizesse comentários aí para a gente encerrar e falar um pouco mais sobre o lançamento também, porque aqui é bem rapidinho a entrevista para que a gente tenha mais pessoas acompanhando e eu queria que você fizesse um comentário um pouco mais sobre essa questão, esses pontos que eu levantei. Não deixa de ser um reflexo, o texto não deixa de ser refratário dessa performance, alta performance dos corpos, né? Seja nessa performance sexual, seja na performance também fenotípica, né? Ou seja, ter o corpo mais bem construído, né? As próteses trazendo essa possibilidade de uma renovação, sei lá, de uma uniformidade desse corpo, né, no padrão que a gente fala sobre isso ultimamente, né, as pessoas estão com a arcada dentária, parece que ela é a mesma para todo mundo, né, está todo mundo consumindo essas próteses dentárias para ter o sorriso perfeito, e aí justamente entra nessa questão, né, eu lembro de um amigo agora que falava assim, por fora um bom violão, por fora boa viola, por dentro um pão brulento, alguma coisa assim. Então, aí mostra toda a perversidade desse controle, em que as pessoas parece que esteticamente, superficialmente estão bem, mas internamente estão com vários problemas. Mas isso não deixa de ser levado, né, trazido na discussão dentro do texto, de uma forma direta, talvez. Outra coisa interessante, aí eu remonto lá o Bolhas, né, que poderia ser bolha, todes, é que essa personagem, ela se utiliza da linguagem neutra,
como forma de comunicação. E aí uma grande discussão nisso, né, porque o texto ele está todo adaptado para essa linguagem neutra, né, quando a personagem, porque o livro é em primeira pessoa, então essa linguagem neutra, ou linguagem disruptiva de gênero, ou linguagem inclusiva, enfim, ela é trazida, né, na ficção como mediadora dessa linguagem, dessa personagem, que, como eu descrevi aqui, ela não se conforma, né? Ela avançou no tempo também, ela não tem mais essa unidade do indivíduo centrada, quer dizer, na dicotomia, né? Na binariedade, né? Do macho e da fêmea, das sexualidades, né? Também polarizadas aí, heterossexual, homossexual. Existem vários textos que trouxeram também, que deram, né, fulcro a essa minha pesquisa para essa personagem, principalmente do Paul Preciado, né, da filósofa e professora a Dana Haraway com o Manifesto Ciborgue. Então, tem todas essas... eu estou na pesquisa também, científica, né, então eu estou misturando todos esses aportes, né, para construir para discutir essa questão da sexualidade mesmo, da sexualidade do gênero, né? É tanto também que eu não sou um linguista, mas eu pesquiso e também utilizei muito esse livro aqui, né? Linguagem Neutra, Língua e Gênero em Debate, para também me apropriar, uma vez que, desde o original, eu escrevi na linguagem neutra, com um pouco de conhecimento que tinha em relação ao que é essa linguagem neutra, né? Hoje nós estamos já fazendo uma substituição daqueles outros códigos, né, do arroba, do x pelo e, né, pela desinência e, e existe uma certa aceitação dentro dos estudos linguísticos, né? Mas isso é polêmico, porque realmente é uma discussão que ela está gerando muito debate, né? Rechaço de alguns congressistas em relação ao uso dela dentro da sala de aula, dentro da academia. Então, é um assunto candente. Então, o livro traz em si muitas discussões, né? E isso é bom porque ele amplia também a visão, a fruição de quem lê e também as interpretações, os questionamentos, as idiosincrasias de todo mundo que lê. Eu acho que é importante trazer esse debate, né? Seu livro, com certeza, ele provoca esse debate quando você trata da linguagem neutra, e como você bem mencionou, é o tema que está aí, né? Eu acho que assim, a grande questão da linguagem neutra hoje é a questão da inclusividade, né? Vou usar o termo assim, né? De ser inclusivo, né? E não permitir, né? Dentro da imagem de um todos, por exemplo, da imagem de um todos, que seria a linguagem, seria o pronome neutro, né? O todos, né? No formal, né, no português formal, na nossa língua formal, o todo seria essa linguagem negra, mas ele reflete irremediavelmente para o masculino, né? Então, assim, a grande falácia da gramática é dizer que, por conta da origem do latim, né, que tinha o gênero neutro, né, o nosso masculino, né, o o finalzinho das palavras, ele não é uma marcação de gênero. Ele é neutro, ele é o próprio neutro. Só que a apropriação, aí vai dar uma discussão aqui, se a gente for falar sobre isso, vai dar uma discussão, né? Só para finalizar, a apropriação desse masculino é cultural. Cultural. Se eu te perguntar qual o feminino de menino, de menina, quer dizer, de menina, qual o feminino de menina? Não, você está perguntando qual o feminino de menina? Sim, vai. Menino, né? Vem logo menino, então não é marcação do neutro, é uma marcação do gênero masculino. E é isso que é a discussão. A tensão é entre os gramáticos e os linguistas. A gente está aqui, como eu, utilizando a linguagem neutra como fenômeno. Então, eu não estou prescrevendo, eu não estou dizendo se é certo ou errado. Eu estou usando a linguagem apenas. Muito bom. Vou agradecer muito, Roberto. Fiquei muito feliz aqui com a sua entrevista. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o lançamento lá. Sim, vamos o falar. Horário e tal. Mostra aí eu estou só com um cartazinho aqui que eu vou usar no lançamento, mas o convite ele é eletrônico, né? Enfim, nós estamos numa outra realidade. Eu acho que eu até tenho ali. Deixa eu ver aqui.
Só para eu não errar, tá aqui o convitezinho. Ó. Se você tivesse aqui, eu entregar pessoalmente. Isso aqui seria o seu. Então, Está eu e a entregue, está editora... entregue. Está entregue, né? É. Eu e a editora Nua estamos convidando, a editora Nua, estamos convidando para a gente lançar esse livro no dia 11 de junho, agora, no próximo sábado, né? 11 sábado, às 18 horas, no café chamado Um Biscoito, na rua 17 Norte, em Águas Claras. Então, todo mundo aí que está nos assistindo, por favor, vamos lá prestigiar o lançamento do Roberto Muniz, do seu 12º livro de ficção. Roberto, para encerrar aqui, eu só queria tratar com você o último tema, né? Eu como leitor, né? Porque eu até pontuei isso, eu trago a minha visão eu gosto de ler tudo que eu leio, eu tento transportar para dentro de uma visão crítica e tal. Eu acho que o seu livro, assim, dentro que a gente já conversou tanto nos bastidores quanto aqui nessa entrevista, ele traz elementos, ele é uma ficção, ele é de suma, um entretenimento, né? De suma, é um livro, é um romance aqui, né? É arte, né? E é entretenimento, e eu acho que esse olhar que todo mundo, quando lê uma obra, lê. Então, você traz esses pontos, traz esses elementos. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa literatura como para além dos temas polêmicos que você traz, essa sua literatura. A literatura é um elemento de ficção, né? Esse livro é um elemento de ficção que é justamente criado para elemento de fruição, de entretenimento. Né? Só que a literatura ela tem esse poder de tocar as pessoas de uma forma diferente. Cada leitor tem uma percepção de mundo, e isso é válido, isso está na teoria literária, né? na crítica da recepção, cada indivíduo tem uma forma de ver o mundo, então cada leitura vai ser diferenciada. Mas a ficção, mesmo que eu não tivesse revelado para você qual foi a genealogia da história, qual foi os instrumentos de inspiração ou de motivação, cada pessoa que vai ler, ela vai ter uma fruição diferente, ela vai ter um entendimento, um ponto crítico, né? De alguma forma, a literatura, antes de mais nada, esse texto foi escrito para, talvez, como dizia Aristóteles, causar, um texto poético tem uma função catártica. Então, eu creio que essa função ela vai ser alcançada com essa leitura, porque você vai ler, você vai estar imerso num mundo cheio de diferenças, né, provocadas pela leitura, pela personagem, pela ambientação, e eu acho que é esse o poder que tem a literatura, né, friccionar os seus pensamentos e tornar a leitura não só um mero entretenimento, eu vou sentar e vou ler e o tempo vai passar, mas talvez trazer para você uma criticidade, tenha uma criticidade em relação ao que contorna e ao que está dentro daquela história. E também você se transporta, né? E você traz elementos para constituir a própria leitura. Ou seja, você também contribui para que essa leitura seja realizada com seus livros internos, com a sua leitura de mundo, com sua percepção do que está acontecendo. Roberto, quem não puder ir no lançamento do livro, e quem estiver também fora de Brasília, onde adquirir? Todos somos... É simples, pode procurar por Todos Somos Boles, né? Ou então ir no site direto, no site da editora Nua, N de navio, U de uniforme, A de amor, editora Nua, tá? É isso mesmo, Nua, editora Nua, sem preconceitos, ela está despida, Nua. Ou no meu Instagram também, né? @Roberto Mun Dias. Roberto Muniz Dias. Quem for colocar meu nome vai achar também, Roberto Muniz Dias. Então, você pode entrar em contato com a gente dá um jeito de colocá-lo nos links de aquisição do livro, tá? Bom, uma honra estar aqui com você, Roberto. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Sucesso aí no lançamento e sucesso sempre. Obrigado, João. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Valeu, um abraço.